dos oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que
aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos. O nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar. A terra se encherá da tua glória, da tua glória.
abre os selos. Não nos escandalizaremos contigo, Jesus. Nós não nos frustraremos contigo, Jesus. Nós confiamos no teu amor. Confiamos no teu amor, confiamos na tua liderança, Jesus. Confiamos na tua liderança, Jesus. E nós vamos dizer naquele dia que justos e verdadeiros e retos são os teus caminhos.
tua glória se esvaziou, semelhante aos homens se fez, com o pobre se identificou. O Rei desceu e aos pecadores amou, e por nossas dores chorou, nossa cruz pesada levou. Sangue inocente foi derramado, não merecemos tão grande amor. Maravilhados por tua graça, nos entregamos a ti. Sangue inocente foi
pra que entre o rei. Abram-se portas eternas e preparem um caminho pra que entre o rei da glória, pra que entre o rei, pra que entre o rei da glória, pra que entre o rei.
Meu Deus é torre forte. O que pode o homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és meu esconderijo, não temerei jamais. Deus Todo-Poderoso, mais que suficiente, debaixo de tuas asas me guardas fielmente. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és meu esconderijo, não temerei jamais. Oh, não temerei, doador da vida, que já venceu a morte. Em meio às densas trevas, tua luz brilha mais forte. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode o homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és meu esconderijo, não temerei jamais. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre o meu coração pra te conhecer. Dizer que tu és santo, santo, santo. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre o meu coração pra te conhecer. Dizer que tu és santo, santo, santo. 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 O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és o meu abrigo, não falharás jamais. O que pode um homem me fazer? Se o Senhor está comigo, és meu esconderijo, não temerei.
toda a glória ou riqueza deste mundo pode alcançar o seu valor. Jesus, Jesus, amigo incomparável. Jesus, Jesus, amigo incomparável.
é tão bom ter amigos e amigas parecidas com Jesus. Yeah.
oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que
criação aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua
anjos, abre os selos. Não nos escandalizaremos contigo, Jesus. Nós não nos frustraremos contigo, Jesus. Nós confiamos no teu amor. Confiamos no teu amor. Confiamos na tua liderança, Jesus. Confiamos na tua liderança, Jesus. E nós vamos dizer naquele dia que justos e verdadeiros e retos são os teus caminhos.
semelhante aos homens se fez, com o pobre se identificou. O Rei desceu e aos pecadores amou, e por nossas dores chorou. Nossa cruz pesada